Oi, gente! Como vocês estão? Bom, por aqui tá tudo bem, graças a Deus. E vou dar início a mais um vídeo aqui no canal. Hoje vai ser um vídeo um pouquinho diferente, né? Não vai ser sobre vlog, como vocês estão vendo aí no título, né? Vou falar um pouquinho como foi aí o processo da minha recuperação, né? Da laqueadura. E como foi esse tempo, né? Já se passou aí um pouquinho mais de um ano. Eu ia gravar esse vídeo com um ano certinho, né, gente? Mas acabou passando aí. E o porquê de eu trazer agora eu também vou explicar isso aqui pra vocês. Bom, então vamos lá, né? Eu gravei aí um vídeo falando sobre o processo de laqueadura tem um ano e alguns meses, uns 2 meses mais ou menos. Na época, eu gravei porque eu queria já deixar registrado, né, aqui no canal, também passar a informação, porque eu sei que é algo que muita gente procura. Então, eu fiz a minha cirurgia pelo SUS e contei para vocês todo o processo, né, como foi, contei como eu consegui, qual foi o tempo de espera, e deixei aí registrado junto com os meus relatos dos partos, né, porque eu tenho 3 meninas, e gravei, coloquei, porque eu também estava em processo de mudança, né, então eu não queria misturar os vídeos, enfim, gravei, coloquei tudo no canal. Porém, gente, com o passar do tempo, eu vi que esse vídeo em si, que na época nem teve tanta repercussão, ele começou a vir muito agora, muitas visualizações, muitos comentários, e foi despertando algo em mim, né? Vendo que as pessoas ainda procuram bastante sobre ele. Da época que eu fiz para agora, a gente já mudou aí o procedimento, já mudou as regras, né? Então teve coisas que eu precisei fazer que hoje já não precisa mais, autorização, né? Do companheiro, quantidade de filhos, a idade, enfim, já tá bem diferente hoje. Mas não é só sobre isso que eu quero falar, né? Eu vou contar aqui um pouquinho de como foi pra mim e aí no final conto pra vocês como foi. Se teve a questão de ter me arrependido, né? Como ficou a cicatriz, se teve alguma sequela, deu alguma alteração. Enfim, então vamos lá, né? A minha recuperação, gente, foi muito tranquila. É óbvio, né, gente, que é uma cirurgia, são cortes, então sim, foi dolorido, né? Precisei tomar toda a medicação. É, para mim era algo novo, porque nenhum dos meus partos foi cesárea, foram todos normais, né? Então a recuperação eu ainda não tinha passado por aquele processo. Então foi diferente sim pra mim, mas é um processo normal, né? Então os pontos aí foram também super tranquilos, tá, gente? Eu vou só pedir desculpa com relação ao barulho. Eu moro em condomínio, né? E aqui tá tendo obra em vários apartamentos. E ó, começou um maior barulhão. Mas enfim, vou tentar falar aqui com vocês. Então, assim, foi super tranquilo. Tirei os pontos nos dias corretos. Se eu não me engano, não sei se são 15 dias, 7 dias, mas foi tudo bem. Correu tudo certinho. Eu deixei tudo relatado lá no vídeo, tá, gente? Caso alguém tenha alguma dúvida. Enfim, onde foi que eu senti a diferença? Eu percebi diferença dentro do meu ciclo menstrual, né? Então, assim, sempre veio certinho entre o dia 30 e o dia 1º. E da cirurgia pra cá, houve várias mudanças. Então, assim, eu ainda não posso dizer pra vocês hoje, por exemplo, qual é o dia que desce meu ciclo, porque cada mês ele tá vindo em um dia diferente. Também não posso afirmar que foi por causa da cirurgia, tá, gente? Foi algo que aconteceu comigo depois da cirurgia. Então, cada mês vem em um dia diferente, porém, os dias, né, a quantidade continua a mesma coisa. Não aumentou o meu fluxo, não aumentou os dias, então, assim, o meu ciclo é bem curtinho. Ele vem no primeiro dia fraquinho, no segundo dia ele vem intenso, no terceiro e quarto dia já não vem praticamente nada. Eu já até uso protetor diário, só para vocês terem uma ideia de tão pouquinho. Então, ele fica essa média aí de 4 dias e só no mês que vem, porém tá vindo cada vez antes. Então, assim, vinha antes dia 20, aí depois foi descendo pro dia 21, aí depois no outro mês podia vir pro dia 18, aí depois pro dia 15, depois pro dia 10, e nesse mês já veio, acho que de entre o dia 5, dia 6, por aí. Então, assim, eu ainda não sei, né, se teve alguma relação, mas mudou sim o meu ciclo. Não sei se talvez está tentando voltar também, né, pro primeiro dia do mês, que era como era antes, mas é a única diferença foi nos dias. É, teve sim um probleminha com relação à autoestima, né, mexeu um pouco comigo, porque era estranho, né, parecia que tava torto. Eu olhando assim, parece que é torto, gente, porém, não ficou torto, é algo mais ou menos assim, ó, nesse tamanho. Eu não tenho uma régua aqui agora pra medir pra vocês, mas é mais ou menos isso aqui. Dá os meus dedos assim dentro.
essa largura aqui, ó, da minha mão. Então, assim, ficou bem pequeno, ficou discreto, porque ele é bem baixo, né, o corte. Então, acabou que com o tempo também eu acabei me acostumando, então hoje eu já nem sinto. Mas no início foi bem, assim, bem chatinho, né? Não gostei, até porque a minha cirurgia não seria com corte. Eles me falaram que fariam um procedimento e na hora lá foi alterado, foi feito outro. Mas, enfim, pra mim o importante era fazer a cirurgia, né? Eu sabia que poderia também ser um corte, então eu já fui preparada para qualquer procedimento que fosse acontecer, porque pra mim na época o importante era que a cirurgia fosse feita. E foi feita, né? E ocorreu tudo bem. E agora o ponto assim, né, principal do vídeo, né, gente? Foi o fato de eu ter gravado esse vídeo aqui. Eu não tinha intenção de voltar a falar sobre isso, porém o meu primeiro vídeo, ele trouxe muito comentário e muita gente. E assim, o que chamou minha atenção foi que as pessoas, as meninas, né? Eu vou chamar de menina, né, gente? Porque era assim, 20 anos, 21, 18, já falando sobre o procedimento e até afirmando que já fez o procedimento. Hoje, né, tá liberado, a partir dos 21 você já consegue fazer, mesmo sem filho, mesmo sem estar casada, sem autorização, enfim, você já consegue fazer o procedimento. E assim, isso foi me deixando até um pouco assustada, na verdade, porque não faz sentido uma pessoa fazer um procedimento que é tão difícil de reverter, tão nova, sabe, gente? 21 anos. E aí eu comecei a pensar sobre isso. Nossa, eu com 21, eu já era casada e eu não tinha intenção de ter filhos, né? Eu nem pensava sobre ter filhos. Sou mãe de 3 meninas, né? Então eu fiz o procedimento depois da terceira. E pra mim, assim, não fazia sentido ter filho, eu nunca tinha sonhado, nunca foi um sonho pra mim viver, sabe, o que eu vivo hoje. Então, assim, gente, eu vi o quanto, falando por mim hoje, né? O quanto a minha cabeça mudou de 10 anos pra cá, porque hoje eu já tenho 30 anos, né? Completei esse ano 30 anos. E quanta coisa mudou, né? Então, isso despertou algo em mim. E eu queria trazer esse vídeo aqui para quem ainda tá nesse processo, assim, né, de ser nova e já não querer ter filho, é uma opção, né, da pessoa, e eu acho super válido, eu acho até que é melhor mesmo a pessoa se prevenir do que ter uma criança que ela não vai cuidar ou não tem condição de cuidar, né, eu acho que é super válido isso. Só que existem também outros meios, né, eu acho que a cirurgia seria o último caso, assim, existem outras formas de você se prevenir, né, não ter ali a criança, do que uma cirurgia, né? O que me chama mais atenção, assim, é o tempo. 21 anos, gente, tanta coisa pode mudar. Você pode fazer a cirurgia e em menos de um ano você pode conhecer uma pessoa legal, você pode se apaixonar, né? Não sei, você pode querer ser mãe, esse sentimento pode despertar em você. Então, assim, eu achei que é algo muito. E também não é algo que assim, só vou ali, marco uma consulta e refaço. Não é assim, né? Não é tão simples refazer uma cirurgia. Eu nem sei se existe essa possibilidade de refazer uma cirurgia, né? Eu acho que se for cortada as trompas, sim, pode ser que exista. Mas, enfim, gente, era mais para falar sobre a seriedade do que é isso hoje, né? Hoje tá muito fácil para você conseguir ir lá e falar que não quer ter uma criança. E como eu falei, eu não sou contra, né? Eu acho até que as pessoas precisam sim se responsabilizar, né? Ter uma criança não é igual você ir lá e comprar uma pelúcia. Não vou nem falar um animalzinho, porque os bichinhos também precisam de cuidado. Mas não é um brinquedo que você compra e deixa lá jogado e brinca quando quer. Exige responsabilidade, né? Exige compromisso, dedicação e muito esforço e muita paciência. Enfim, mas eu realmente acho isso muito algo que precisa ser avaliado, sabe? Pensa com calma, pensa com quem você quer ser daqui 10 anos, né? Quem você quer ser daqui 5 anos, porque é algo que é muito sério, né, gente? Eu hoje, com a realidade que eu vivo, né, existe um motivo, na verdade, por trás da minha cirurgia. Na época, eu eu tava bem sobrecarregada. Essa era a palavra, né? Eu tinha 3 crianças pequenas, porque quando a Paola nasceu, a Rebeca tinha 3 anos e a Rebeca é a minha mais velha, né? Então, assim, a Rebeca ainda era uma criança totalmente dependente e a Antonella tinha 1 aninho e pouco. E aí nasceu a Paola, gente. Então, eu tinha literalmente 3 bebês em casa, em fases diferentes, né? Tendo que ensinar coisas diferentes, fazer coisas diferentes. E foi, sim, algo que mexeu muito com o meu psicológico, algo que me assustou muito, né? Eu não tinha
rede de apoio, né? Então, assim, para mim foi muito difícil de lidar com tudo aquilo, foi muito desafiador, né? Porque era eu e o meu esposo, e sim, eu tenho familiares, né, que moravam, né? Porque eu tinha familiares próximos da gente, pessoas que me ajudavam, minha mãe me ajudou bastante, minha cunhada, mas enfim, era eu para tudo ali 24 horas, né? Então, aquela sobrecarga, né, que vem sobre a gente de dar conta da casa, da comida, das crianças, do marido, de ainda ser mulher, ser mãe, enfim. Era muita coisa que me deixou totalmente sobrecarregada e fez com que eu tomasse aquela atitude, né? Eu vou fazer laqueadura porque Deus me livre de ter outra criança. Era esse o meu pensamento, e é esse o pensamento de muitas mulheres, né? Muitas mães, infelizmente é a realidade. E ainda tem outras que ainda precisam trabalhar fora, que graças a Deus eu não preciso, né? O Felipe, ele, que é o meu esposo, é ele que trabalha fora, né? Então, assim, as despesas da casa é por conta dele. Mas ainda assim, mesmo eu não trabalhando fora, a minha carga era muito grande, muito pesada. E isso mexeu muito comigo. Então foi por isso que eu fiz. E o que que mudou de lá pra cá, né? Eu não digo que eu me arrependi, tá, gente? Não teve, assim, um arrependimento ainda, né? Passou um ano, mas pra realidade que eu vivo hoje, pro momento que eu vivo hoje, não caberia uma outra gestação, uma outra criança, né? Quando eu fiz, eu morava numa casa maior, né? Era de aluguel, não era minha, nem tinha pensamentos em ter uma casa. Mas enfim, de lá pra cá a gente já se mudou. Hoje a gente mora em um apartamento pequeno, né? Eu nem sei ao certo quantos metros quadrados tem, mas 40, eu acho, 47, não sei. Bem pequeno. E não caberia outra criança, eu já tenho três, né? E graças a Deus são meninas, então elas podem dormir juntas. Mas se hoje eu tivesse um menino, o apartamento já não serviria mais. E a gente comprou esse apartamento. Então, pra mim, a realidade hoje não caberia uma outra gestação. Mas quando eu paro para avaliar, né, a minha vida, exatamente como eu falei aqui um pouquinho antes, né? Como vai ser daqui 10 anos? Como vai ser daqui 5 anos? Então, quando eu olho para mim daqui 5 anos, eu ainda tenho 35, né? Tô nova, posso viver várias coisas. E será que eu não vou querer ter outro? Será que caberia uma criança? Será que eu quero ser mãe de menino? Ou tentar, né? Óbvio que a gente não escolhe, mas eu fico me questionando isso às vezes, né? Então, se eu morasse em outro lugar, e se eu morasse num sítio, né? Se eu morasse numa casa com um quintal. Então, assim, todos esses questionamentos eu me faço hoje. E no meu coração, gente, pode não fazer sentido, né? Mas pra mim, ainda fica alguma coisa, sabe? Assim, de eu vou me arrepender disso um dia, sabe? Ainda fica essa sensação. Mesmo que na época foi pra mim a melhor escolha. Era o que eu precisava fazer. Até porque as minhas filhas, gente, a cada um ano vinha. Então a Rebeca fez um aninho e pouco eu engravidei. E aí a Totô, um aninho e pouco, eu engravidei. Então assim, quando eu engravidei da Paola, eu surtei. Eu fiquei um mês chorando sem contar pra ninguém. E as minhas gestações eu sempre descobri muito cedo, né? Então assim, bem no iniciozinho, então eu chorava muito todos os dias, né? E porque eu tinha já duas crianças e já era super pesado. Então hoje eu super entendo, né, mães que estão sobrecarregadas, mães que vivem essa mesma realidade que eu vivi, né, com criança pequena. Enfim, gente, passa, né, as crianças crescem. É óbvio que existe toda uma dificuldade, né, hoje em dia. Tá bem difícil mesmo pra gente criar os nossos filhos, né, porque o mundo tá cada vez mais difícil. Mas sempre foi difícil, né, gente? Sempre existiu dificuldade, as coisas sempre foram para cada época, né? Sempre hoje a gente compara que, nossa, antigamente a gente conseguia ir no mercado e comprar várias coisas, mas a gente está comparando o antigamente com agora. Se a gente comparar o antigamente com a época que era, também era difícil, né? Então, assim, cada momento existe aí sua dificuldade, né? Cada fase a sua dificuldade. Mas aí o certo o que eu queria com esse vídeo não era nem falar que não faça e nem sim faça. Não, cada mulher tem que avaliar a sua realidade, né, o que ela vive. Outra coisa que me chamou bastante atenção, gente, eu preciso falar sobre isso aqui, foram comentários sobre, ai, meu marido não vai deixar eu fazer, e outras falando, não, agora você pode, vai lá e faz, se ele deixar ou não, não interessa. Gente,
Eu fico pensando que realidade é essa que as pessoas vivem, né? É o seu corpo, porém você é casada, né? Eu sou casada. Então, assim, a partir do momento em que eu decidi, eu escolhi ser casada, eu preciso dividir essas informações com o meu esposo. Quando eu fiz o procedimento, o Felipe, ele super me apoiou, né? Se fosse por ele, talvez não teria feito, mas quando eu falei que queria fazer, ok, ele também não viu. Tipo, pra ele não era um impedimento, nem sim, nem não. Ele só me apoiou, tanto é que ele me levou em todas as consultas. Eu morava em Cariacica, as consultas eram aqui na Serra, então é bem longe, gente. As consultas, assim, eram um dia inteiro aqui no hospital, demorava muito. Ele me trouxe em todas as consultas, ele me acompanhou no dia da cirurgia, ele veio me buscar no outro dia. Então, assim, ele acompanhou todo o processo, ele assinou a documentação, tudo. Mas foi algo que a gente fez junto, né? Assim, as pessoas decidem hoje se casar e os casamentos eles não duram exatamente porque quer cada um continuar fazendo o que fazia antes. Então, assim, se você quer tomar as decisões, né, do seu corpo, não se case, gente. Né? Como assim você vai casar e, eu vou fazer o procedimento e meu marido não tem nada a ver com isso porque o corpo é meu? Gente, que loucura isso, sabe? Então, assim, conversem, entrem num consenso, né? Ver o que é melhor pra você, pra sua família. Não vai de acordo com a realidade das pessoas na internet, não vai de acordo com o que as outras pessoas fazem. Avalie a sua situação, a sua realidade e faça o que for melhor pra você, pra sua família, né? E é isso, gente. Era isso que eu queria compartilhar aqui, né? Então, assim, como eu falei, não me arrependi ainda, não sei se eu vou me arrepender. Eu tenho lá no fundo, assim, um sentimento de que talvez lá na frente eu me arrependa. Mas não sei, talvez eu mude de ideia também, né? Com o passar do tempo. Mas é isso. Queria então só compartilhar isso aí com vocês, tá bom? Então avalie a sua situação, faça aquilo que for melhor pra você, pra sua família, tá? Então, se você gostou do vídeo, curte aí, comenta, tá? Se inscreve no canal caso você não esteja inscrito. Caso queira também ver um vídeo sobre como foi o meu procedimento, só dá uma olhadinha aqui no canal. Também tem vídeo do parto das meninas, tá, gente? Que falei como foi o parto de cada uma, foram partos bem diferentes, partos difíceis, né? O da Paola acho que foi o único tranquilo. Foram 3 meninas, 3 partos normais, 3 gestações completamente diferentes uma da outra, 3 partos completamente diferentes um do outro. Então, caso você queira acompanhar, tá aqui no canal, tá bom? Super beijo e até o próximo vídeo.